Bom, então agora vamos falar sobre aqueles atributos ou métodos que não são de cada objeto, e sim membros que são compartilhados por todos os objetos da classe. Aqueles membros da classe que são acessíveis, inclusive quando você não tem nenhum objeto criado daquela classe, né? Que são os membros estáticos, né? Os atributos da classe, os métodos estáticos, como a gente já viu em teorias em momentos anteriores aí, né? Então, aqui para esse caso, eu não encontrei assim eu não consegui pensar em nenhuma aplicação prática aqui, né, para o nosso exemplo dos filmes aqui, que a gente teria algum atributo, alguma informação que fosse compartilhada por toda a classe. Sei lá, eu pensei assim, uma classificação interna, dependendo do número de likes, né? Sei lá, uma constante, algo assim, né? Então, eu vou usar aquele exemplo clássico do contador mesmo, para a gente conseguir contar quantos filmes a gente tem já na playlist, por exemplo, né? Quantas séries a gente tem na playlist. E a gente vai usar esse exemplo mesmo, tá? Bom, da mesma forma como a gente define aqui no inicializador aqueles atributos que são de cada objeto, ou seja, qualquer filme que venha a ser criado aqui, né, através dessa classe filme aqui, ela vai ter nome, ano, duração e o número de likes. Então, esses são atributos do objeto, de cada objeto, do self, do this, né? Lembra do this lá do Java? Mesma coisa do self aqui, né? Então, cada objeto, cada ele mesmo, self, né? Ele vai ter nome, ano, duração e likes. Agora, como que a gente define, né? A gente tem aqui um construtor, mas como que a gente define um atributo que não seja de cada objeto? Que ele não seja vinculado a esse inicializador aqui de objetos, né? A gente vai só definir essa coisa de fora do inicializador, né? Então, eu vou usar aqui, vai se chamar contador, e vou inicializar com 0, tá? Então, definimos aqui o nosso contador. Veja que não tem nem a presença do self aqui, né? Esse contador é um atributo da classe, né? Muito simples, né? Então, quer dizer, é um contador que vai nos ajudar a contar quantos filmes, pelo menos em memória, que nós temos aqui criados. Então, a cada vez que o inicializador, né, foi acionado, ou seja, a cada criação de um novo objeto, a gente vai incrementar esse contador. Veja que aqui vai aparecer um erro, né? Porque ele não sabe o que é o contador aqui, né? A gente precisa indicar para ele que a gente está se referindo ao contador, que é aquele atributo da classe. Então, como que a gente faz? A gente coloca underline, underline, class, underline, underline, ponto, contador, tá? Então, isso aqui é meio chatinho, né? Mas tudo que você se refere à classe, você, aqui dentro da classe, tudo que você se refere à classe mesmo, você tem que usar uma espécie de variável do sistema, né? Uma constante do sistema aqui, uma variável, um nome especial para acionar, para dizer que você tá falando aqui de um atributo que é da classe, tá? Que não é do objeto. Então, veja que aqui todos os atributos que são do objeto, eles recebem o self antes, e o atributo da classe a gente vai utilizar com esse class aqui antes, tá? Bom, então como acessar esse contador, né? Como que a gente pode acessar lá de fora da classe esse contador? Por enquanto ele está público, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, dálmatas, ponto, contador, ó, a gente consegue imprimir, print, contador aqui, ó. A gente tem um objeto já criado, que é o próprio dálmatas aqui, que está acionando ele, né?
Estou acessando esse contador pelo nome de um objeto, mas imagina aqui que quando a gente estivesse aqui de fora, né, antes de criar esse primeiro filme, a gente quisesse saber quantos filmes a gente já tem criado, né? Então, eu não tenho nenhum objeto criado, né? Veja que aqui já deu um erro. Então, eu vou acionar imprimir esse contador aqui com o nome da classe, né? Então, filme.contador, que é um atributo da classe, né? Primeiro era 0, aí nós construímos um filme, passou para 1, tá? Aqui também, mais correto a gente acessar pelo nome da classe, já que aquilo é um atributo da classe, não do objeto. Muito bem, mas a gente pode tornar essa coisa privado, né? Eu acho que é melhor. Então, mesmo porque a gente não quer que ninguém interfira nesse contador, né? Nessa coisa. Então, vou colocar isso aqui como privado. Então, é só a gente colocar aqueles 2 underlines aqui da mesma forma que a gente estava fazendo com os atributos de objeto, né? E aqui também, assim, tá? Bom, aí aqui vai dar um erro, né? Aí aqui a gente não consegue mais acessar esse contador aqui. A gente consegue daquela gambiarrinha, mas não é bem isso que a gente precisa. A gente precisa de um método. A gente precisa de um método público que a gente consiga acessar esse contador, essa contagem, né, do número de objetos aqui. Bom, da mesma forma que outras linguagens de programação, vem aí para nós a palavra static, né? São métodos estáticos. Então, eu vou criar um método estático, ou seja, um método que não é um serviço de cada objeto, é um serviço da classe, né? Então, eu preciso ter uma anotação aqui, ó, static method, né? Ele vai fazer uma anotaçãozinha para a gente, e aqui a gente define o nosso método normalmente. Então, def, vou chamar de get contador aqui, bem criativo, né? Note que, como a gente já disse que esse get contador é um método estático, ele já nem autocompleta para mim aqui com aquele self. O self é de objeto, e aqui a gente está definindo um método que é da classe, então a gente não tem o self aqui. A gente não tinha o self para o atributo da classe também, né? Então, aqui segue a mesma coisa. E aí, ele vai retornar para nós class.contador. Beleza? Muito bem. Aí, aqui, para a gente acessar, filme.getContador. É o número de filmes e o número de filmes também. Tá? Vou colocar alguns outros filmes aqui, ó. Aqui embaixo. Nós temos 3 filmes. Esse Dálmatas, esse Leão, esse Vazio e esse aqui é uma série. Né? Então, a série a gente tem que implementar lá também o contador de séries. Né? Então, está aqui nossos 3 filmes. E aqui os nossos métodos e atributo estático. Beleza? Bem tranquilo, muito simples. Só tem que prestar atenção nessas anotaçõezinhas que a gente sempre tem que fazer aqui para definir essas propriedades ou métodos estáticos também. Ok?